Estamos iniciando aqui os trabalhos da manhã de hoje, agradecendo a Deus por estarmos aqui uma vez mais e rogando que tenhamos aqui todos nós um encontro proveitoso nessa manhã. Eu trouxe aqui hoje alguns textos, alguns fragmentos, na verdade, de alguns artigos produzidos pelo Allan Kardec em diferentes momentos. Como a gente naturalmente se recorda, o Kardec publicou de 1858 até 1869, quando desencarnou, mensalmente a Revista Espírita, né? A Revista Espírita é algo da mais relevante importância dentro da codificação espírita. É importante ressaltar isso, porque às vezes as pessoas acham que a codificação são só aqueles 5 livros mais conhecidos. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Não é. O Kardec produziu 21 livros, como eu tenho dito aqui algumas vezes, 21, contando com 12 volumes da revista, contando com o que é o Espiritismo em sua mais simples expressão, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, Viagem Espírita em 1862. E esses textos que ele publicava nas revistas, que eram mensais, são sumamente importantes, porque diversos assuntos eram ali desenvolvidos. Ele publicava mensagens que eram recebidas de espíritos. Muitas dessas mensagens originaram depois textos daquelas 5 obras que eu mencionei antes. Mas com frequência nós vamos ver textos que estão nas revistas que mais tarde se transformaram até numa pergunta e resposta do Livro dos Espíritos. Então o que acontece? Às vezes as pessoas acham que todas aquelas perguntas e respostas que estão aqui no Livro dos Espíritos, ele ficava lá fazendo a pergunta e o Espírito respondendo. E nem sempre foi assim. Há muitas situações em que ele didaticamente encaixou no Livro dos Espíritos na forma de pergunta e resposta. Então ele tinha uma informação. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês procurem a pergunta 495 do Livro dos Espíritos, que fala sobre os anjos guardiões. O que acontece? Ele havia recebido uma comunicação de Santo Agostinho e de São Luís acerca dos anjos guardiões. Então, esse texto, ele formulou uma pergunta para que esse texto pudesse ser a resposta. Depois ele encaixou lá no Livro dos Espíritos. Isso ele fez com muitos outros temas. É uma forma didática de apresentar pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então tem-se a impressão de que ele ficava lá fazendo pergunta e o Espírito do outro lado respondendo. Nem sempre era assim. Aqui eu separei um pedacinho de 2 revistas. Uma de março de 1864. O artigo se chama Da Perfeição dos Seres Criados. E uma de janeiro do mesmo ano, 1864, cujo título é Progresso nas Primeiras Encarnações. São 2 textos muito interessantes. Esse Perfeição dos Seres Criados, por exemplo, a íntegra dele é isso aqui, ó, que eu imprimi. Então, é muito extenso. Eu peguei um pedacinho que eu vou utilizar aqui para a gente refletir. E Progresso nas Primeiras Encarnações é mais curta, deu só isso aqui. Mas eu peguei um pedacinho. Vamos começar por essa aqui, Progresso nas Primeiras Encarnações. Alguém
havia escrito uma correspondência para o Allan Kardec, fazendo uma pergunta. Isso era muito comum. Ele utilizava muitas vezes a revista para responder perguntas das pessoas. Então ele esclarecia pontos doutrinários, que às vezes as pessoas não haviam entendido bem, queriam tirar dúvida, então ele utilizava o espaço da revista também para isso. Essa pessoa aqui fez a seguinte indagação: duas almas criadas simples e ignorantes não conhecem o bem nem o mal ao virem à Terra. Essa é realmente a proposta espírita. Os espíritos sendo criados. Eu vou fazer aqui uma demonstração visual para a gente refletir em torno disso. Imaginemos então o marco zero da criação de todos os espíritos. O que o Espiritismo fala? Todos os espíritos são criados em igualdade de condições, sem que nenhum deles tenha qualquer privilégio. Ao serem criados, portanto, todos têm a mesma base, o mesmo ponto de partida. E o que é que o Espiritismo diz? O que é essa base? Qual é essa origem? Quais as condições do espírito nesse momento da criação? Simples e ignorante. Ou seja, Deus não cria espíritos bons nem maus. Ele os cria simples e ignorantes, nem bons nem maus. Simples, nem bons nem maus, ignorantes, zero de conhecimento. É a partir dali que ele vai iniciar essa sua trajetória dentro desse período que chamamos de humanidade. Ok? Então, isso que a pessoa está perguntando, ela está tomando por base essa informação. Dois espíritos foram criados simples e ignorantes. Não têm noção do bem nem do mal. Primeira encarnação. Aí ele diz assim: se nessa primeira existência, então vamos imaginar aqui, primeira encarnação, uma segue o caminho do bem e a outra segue o caminho do mal, como de certo modo é o acaso que as conduz, que isso aqui é uma bobagem que a pessoa está falando, que o acaso não conduz ninguém, elas não merecem castigo nem recompensa. Isso é uma coisa certa. No início, até um determinado ponto, o espírito humano é aquilo que foi dito ali. Ele não tem conhecimento, ele não tem noções sobre o bem e sobre o mal. É só a partir de um determinado ponto, lá na frente, que ele vai alcançar a condição de discernir o bem e o mal. E, consequentemente, poder fazer escolhas. Então, a pessoa prossegue aqui dizendo o seguinte: essa primeira viagem terrestre não deve ter servido senão para dar a cada uma delas a consciência de sua existência, consciência que antes não tinham. Para ser lógico, seria preciso admitir que os castigos e as recompensas não começariam a ser aplicados ou concedidas, aplicados os castigos e concedidas as recompensas, senão a partir da segunda encarnação. É o que a pessoa pensava. A partir da segunda encarnação, tendo vivido já a primeira, o espírito já, então, teria condição de entender o bem e o mal, e ele já poderia ser responsabilizado, caso fizesse o mal, ou recompensado, caso fizesse o bem. Essa era a pergunta que o sujeito estava fazendo. Aqui está uma distinguir. Essa opinião tem fundamento? Essa era a pergunta, então, que a pessoa dirigiu ao Allan Kardec. E o Kardec ofereceu à pessoa a seguinte resposta:
ignoramos absolutamente, ignoramos por inteiro, completamente, em que condições se dão as primeiras encarnações do espírito humano. Porque esse é um dos princípios das coisas que estão nos segredos de Deus. Tá certo. Nós não conhecemos absolutamente nada sobre a origem do espírito. Apenas sabemos, vai dizer então o Kardec aqui, que as almas são criadas simples e ignorantes, tendo todas, então, o mesmo ponto de partida, o que está de acordo com a justiça divina. Ou seja, não há privilégio para ninguém, né? O que também sabemos é que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco e após numerosas evoluções na vida corpórea. Aí o Kardec faz uma afirmação que pouca gente, acredito eu, tenha lido, da seguinte maneira: não é, pois, nem após a primeira, nem após a segunda encarnação, que a alma tem consciência bastante nítida de si mesma, para ser responsável por seus atos. Pode ser que só aconteça após a 100ª, ou talvez após a 1000ª encarnação. Vejam como o Kardec coloca essa condição. O espírito, criado por Deus, nessa condição de simples e ignorante, ele vai traçar um caminho de desenvolvimento. Mas não se sabe, e o Kardec supõe uma quantidade grande de encarnações para que o espírito possa ir se desenvolvendo, adquirindo determinadas aptidões, até alcançar um determinado ponto. Lá na frente, como ele disse aqui, não sabemos após quantas encarnações, ele fala, pode ser 100, pode ser 1000. O espírito vai chegar num determinado ponto em que ele vai alcançar a condição de discernir o bem e o mal. E aí poder fazer escolhas com conhecimento de causa. E, consequentemente, então, poder ser responsabilizado por aquilo que faça, pelo mal que faça, ou recompensado pelo bem que possa fazer. Porque aí ele já faz sabendo que está fazendo o mal, ou sabendo que está fazendo o bem. Porém, só lá na frente. Continuando aqui, o Kardec vai dizer o seguinte: nós aqui na Terra, e vejam bem, isso era no século XIX, meados do século XIX. Nós estamos no século XXI, isso se aplica, portanto, a nós. Nós, no ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para nos permitir julgar criteriosamente o bem e o mal. Ou seja, nós já passamos desse ponto. Nós já conseguimos fazer isso. E é também aqui que a responsabilidade é mais seriamente empenhada. É seriamente empenhada. Porque aqui, diz o Kardec, a partir desse ponto, e portanto em relação a nós, não se pode dizer o que dizia Jesus: perdoai-lhes, Senhor, pois não sabem o que fazem. Isso não se aplica a nós. É o que diz aqui então o Kardec. Assim como não se aplica a nós também uma fala de Jesus, quando ele falou assim, todos os pecados vos serão perdoados, menos aqueles cometidos contra o Espírito. E nas traduções bíblicas, em geral, a gente vai ver contra o Espírito Santo. Que essa história claramente uma interpolação, porque naquele tempo
em que esses textos foram produzidos, não existia a sublime figura do Espírito Santo. Isso só foi criado séculos depois pelos teólogos da igreja. Então o que estava lá é contra o Espírito. O que Jesus estava dizendo para nós aqui? Todos os pecados são perdoados, menos aqueles cometidos contra o Espírito. Por quê? A partir desse momento, quando a alma ou o Espírito já tem condição, ele tem clareza de raciocínio, ele sabe discernir o bem e o mal, sabe o que está fazendo. Esses erros cometidos a partir daqui, o mal cometido a partir daqui, não tem mais desculpa. Já cabe responsabilidade. Portanto, é o que ele diz, aí não tem perdão. O que significa não tem perdão? Terá que ser ressarcido, terá que ser reparado, como ensina o Espiritismo. Arrependimento, expiação e reparação, fases necessárias à recomposição do espírito humano. E é nisso que nós vamos entender que consiste o perdão de Deus, ao nos conceder todas as oportunidades para que nós possamos nos recuperar, nos recompor com a lei divina e continuar crescendo. Não é aquele, portanto, não é aquele perdão gratuito, como as religiões às vezes costumam pregar. Não é isso. Em que consiste o perdão de Deus? Consiste na oportunidade que Ele sempre vai nos dar para que nós possamos nos recuperar dos erros cometidos. Mas esses erros têm que ser reparados, têm que ser ressarcidos. Isso é da mais rigorosa justiça. Muito bem, aí, esse é o artigo que fala sobre o progresso nas primeiras encarnações, que coube numa folha só. O outro artigo, que é de março de 1864, há um comentário do Kardec, ainda ligado a essa questão, que diz o seguinte: Deus estabeleceu leis que são inteiramente justas e boas. Justas e boas. O homem seria perfeitamente feliz se observasse essas leis divinas inteiramente, escrupulosamente. Toda imperfeição gera uma infelicidade. A felicidade plena está diretamente ligada à perfeição, né? Que aquele espírito que é perfeito cumpre integralmente as leis divinas. Portanto, ele já não passa mais por provas nem expiações. E aqui então ele vai dizer assim: a menor infração a essas leis causa uma perturbação cuja consequência ele experimenta, ele, o homem. E daí resultam todas as suas vicissitudes, todos os seus sofrimentos, todas as suas tribulações. Resultam de quê, portanto? Das infrações cometidas contra a lei de Deus. Cada imperfeição da qual nós nos livramos, nos poupa das consequências advindas dos erros próprios daquela imperfeição. Então, se eu sou um sujeito egoísta, se eu sou um sujeito vaidoso, ambicioso, invejoso, ciumento, vingativo, são paixões, são imperfeições que ocasionam erros, e esses erros ocasionam sofrimentos, consequências. Se pelo meu esforço eu consigo me livrar dessas imperfeições, inveja, ciúme, ambição, orgulho, egoísmo, etc., cada imperfeição dessa vai me poupar dos erros que seriam a consequência delas. E aí eu vou sofrer menos. Quando o Espiritismo insiste para que a gente faça o esforço para a transformação moral, para se melhorar, para domar as más inclinações, domar as más inclinações significa que nós as temos e que elas precisam ser superadas.
Então, o esforço que faz para domar é no sentido de abandonar, superar, vencer uma imperfeição, uma paixão, uma emoção má, que é prejudicial. Para que isso? É uma coisa filosófica? Apenas não. É porque para cada imperfeição dessa, naturalmente se liga o sofrimento. E aquele que não quer sofrer, aquele que quer sofrer cada vez menos, ele vai ter que ter cada vez menos imperfeições. Essas imperfeições é que acarretam o sofrimento. Como nós não queremos sofrer, nós precisamos vencer essas imperfeições. Essa é a lógica espírita. Daí ele vai dizer assim: o homem é, pois, ele próprio a causa do mal. Deus não criou o mal. O mal é coisa nossa. A desobediência às leis de Deus é que gera o mal e, por consequência, o sofrimento. Muito bem. Aí vem uma outra coisa importante. Aquele que tomou o mau caminho, o fez por sua vontade. E não pode acusar senão a si próprio, pelas consequências daí decorrentes. Aqui nós temos que fazer uma observação interessante. Chegado a esse ponto aqui, onde o Espírito então se torna capaz já de discernir o bem e o mal, portanto pode fazer escolhas com conhecimento de causa, ele pode optar pelo bem ou ele pode optar pelo mal. É disso que ele está falando aqui. Antes disso, até aqui, não tem responsabilidade. Por isso que a gente pode, com toda tranquilidade, afirmar que quando Kardec construiu a escala espírita, essa escala espírita que está aqui, no Livro dos Espíritos, do item 100 até o 113, que ele fez aquela classificação que nós conhecemos em 3 ordens, que ele colocou lá: espíritos puros, a segunda ordem, espíritos bons, aqui é puros ou perfeitos, espíritos bons, e a terceira ele colocou espíritos imperfeitos. São nomes que ele deu. São nomes que ele deu para essas ordens que ele estabeleceu. Imperfeitos, bons, puros ou perfeitos. Para construir essa escala aqui, ele toma os espíritos a partir daqui. Desse ponto aqui. Não da estaca zero. Os imperfeitos da escala são aqueles que aqui, nesse momento aqui, enveredaram pelo caminho do mal, quando poderiam ter escolhido o caminho do bem. Esses são os imperfeitos da escala. Isso se sustenta, essa afirmação, com uma base muito simples. Uma das características básicas dos espíritos da terceira ordem, da escala, é propensão para o mal. Então vejam bem, não podem ser esses aqui, porque Deus não cria espíritos com propensão para o mal, nem bom nem mal, na origem, só a partir daqui, Então quando o Kardec diz aqui assim, pelo destino da Terra, só vemos os espíritos dessa categoria, dessa aqui, que somos todos nós. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Como a gente só vê isso, ele fala aqui, isso fez com que se acreditasse na necessidade do mal. Se nós pudéssemos abraçar o conjunto dos mundos, nós veríamos que os espíritos que ficaram no bom caminho percorrem as diversas fases de sua existência
em condições completamente diversas. E que, desde que o mal não é geral, ele não poderia ser indispensável. Esse comentário aqui é uma reflexão da mais relevante importância, uma coisa que às vezes a gente não presta atenção. A gente muitas vezes acha que o mal é necessário, é um estágio necessário pelo qual o espírito tem que passar. E aí é muito interessante nós darmos uma voltinha aqui pelo Livro dos Espíritos, na questão 120, capítulo 1 da segunda parte, intitulado Dos Espíritos, 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não. Pela fieira do mal, não. Pela da ignorância. Necessariamente nós passamos por esse período aqui. Mas a partir do momento em que há o discernimento, nós não precisamos enveredar pelo caminho do mal. Há espíritos que seguem desde o início, desde esse ponto aqui, bem entendido, o caminho do bem. E esses andam mais rapidamente, obviamente. Eles se poupam de muitas experiências negativas. Nós podemos tranquilamente afirmar, pelo fato de nós estarmos aqui, na Terra, como ele falou, a Terra é um mundo de... Quando ele fala que pelo destino da Terra a gente pensa que o mal é necessário, porque a gente só vê isso aqui. A Terra é um mundo de provas e expiações. Provas e expiações diz respeito diretamente a espíritos da terceira ordem. Porque espíritos da segunda ordem não passam por expiações, porque eles não fazem o mal. Aqui é só provas, porque eles ainda não são perfeitos, só provas. Não expiações, porque expiação é algo que está diretamente ligado ao mal que se fez. Eles não fazem mais o mal. Quem passa por provas e expiações? Espíritos imperfeitos, terceira ordem. Mundo de provas e expiações. O simples fato, repetindo, de nós estarmos aqui na Terra, e eu estou partindo do princípio que nós não estamos aqui em missão. Né? Já quer dizer claramente que nós somos espíritos que num dado momento fizemos escolhas erradas. Estamos tendo agora a oportunidade de nos recompormos, de nos recuperarmos, de retomar o caminho certo. Encurtar essas etapas, torná-las menores, avançar mais rapidamente, é um problema nosso. Sempre dependendo da intensidade com que nós nos aplicamos a fazer isso. Né? Então, continuando aqui nas reflexões que o Kardec apresenta, eu quero me referir ainda à questão 121, para completar essa reflexão aí. 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem aqui, nesse momento, não lá atrás, aqui? Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros seguiram o caminho do mal? Pergunta 121. E os espíritos vão dizer claramente, é o livre-arbítrio. A partir desse momento aqui, ele já tem a condição de escolher, ele já conhece as duas coisas. Ele gostou, experimentou e gostou. E ficou. Não tem eles o livre-arbítrio? É a resposta. Deus não criou espíritos maus. Aquilo que eu tinha falado. Aqui não tem mal nem bom. A questão do mal ou bom começa aqui. E repetindo, não sei quantas encarnações, o Kardec também não afirmou, ele falou, pode ser centenas, pode ser milhares, mas é nesse momento aqui, a partir daí. Deus não criou espíritos maus, criou-os
simples e ignorantes. Ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. É a resposta que a gente tem aqui. Daí é imperativo, é altamente importante que a gente se situe. Nós sabemos exatamente onde nós estamos, por que nós estamos, e qual o caminho a ser tomado para sair dessa realidade. A nossa meta é chegar aqui. Aqui. Esses são espíritos bons, esses já não passam mais. Eles são caracterizados apenas pelo desejo do bem. Desejo do bem, não tem mais nada, não tem outro tipo de sentimento. Os espíritos não são classificados assim pelas ações. Eles são classificados pelo sentimento interior, pela sua natureza, pelo tipo de desejo que vai dentro de cada um. Porque há situações em que o espírito não comete o mal, mas ele tem o desejo do mal. Ele é contido muitas vezes por determinadas circunstâncias. O sujeito te pisa no pé, você olha para ele, ele tem 2 metros de altura, você vai engolir aquela vontade de dar um sopapo nele, né? Eu estou fazendo aqui uma brincadeira, mas há muitas situações em que nós somos contidos por fatores outros, mas o desejo não era esse, não é? Então, essa classificação se dá pela natureza interior de cada um. E o espírito bom já não tem mais nenhum tipo de desejo dessa natureza. É aquele tipo de pessoa que, por exemplo, nós, se alguém pisa no nosso pé, imediatamente a gente sente dor. Mas provavelmente também vai sentir raiva. O espírito bom, esse aqui, o bom é o bom da escala, não é gente boa, não é boa pessoa, não é criatura boa, volto a repetir isso. Porque gente boa todos nós somos, não é. O espírito bom da escala, o que vai acontecer com ele? Ele vai sentir dor, mas raiva nunca. Porque ele já não tem raiva, ódio, mágoa, dor, tristeza, inveja, ciúme, nenhuma paixão ruim. Esses espíritos não têm mais, não é? Uma outra questão para a gente não alongar demais é a seguinte. 124. Vejam como isso é interessante. Havendo espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto, desde o princípio, significa desde o princípio, desde o momento em que tem discernimento para fazer isso. Seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto. Vejam só, bem absoluto e mal absoluto. Haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos, porque não é só faz o mal, só faz o bem, é bem absoluto, mal absoluto. E no meio disso não tem ninguém? Será que nós de vez em quando fazíamos o mal, de vez em quando fazemos o bem? Não é? O que fazemos mais? Qual a intensidade? Um faz mais isso, outro faz mais aquilo. Então a pergunta do Kardec é essa. No meio, você tem dois extremos interessantes. Um, desde o começo, só fez o bem. O outro, desde o começo, só fez o mal. Mas e no meio? Não tem ninguém? É o que ele vai dizer aqui. Tem, e isso constitui a grande maioria. A grande maioria está nesse meio. Mas fez o mal. Não seguiu o caminho do bem absoluto. Então são questões que para nós parecem difíceis de se compreender. Por isso que o Kardec falou aqui nesse texto aqui. Como nós conhecemos a realidade da Terra, e a Terra é um mundo de provas e expiações, nós temos uma dificuldade de saber, de imaginar, porque a gente não conhece a realidade de mundos melhores, a gente acaba pensando então que o mal é necessário.
que é um estágio indispensável na evolução do espírito humano. E diz a doutrina espírita que não é. Muitas pessoas não passaram por esse estágio, ou seja, não chegaram aqui. Foram direto para cá. Esses são em menor número, evidentemente, que a maioria, com certeza, transita por aqui. Outra questãozinha aqui que é interessante a gente lembrar. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Isso já vem com o próprio conceito que vem sendo dado desde o início. Isso já é uma coisa que está compreendida, já está claramente fixada. Talvez não fosse necessário nem se deter muito nisso, porque os espíritos, é óbvio que eles vão dizer, são criados iguais. São criados iguais. Mas aí o livre-arbítrio vai se desenvolver. E a partir desse ponto, cada um vai seguir um caminho. Progridem mais rapidamente ou menos rapidamente. Tanto em inteligência quanto em moralidade. Em função de quê? Livre-arbítrio. Escolhas que fazemos. Mas só a partir do momento em que temos condição de fazer isso. Antes, o espírito humano ainda não tem responsabilidade, não tem condição de fazer escolhas. Por quanto tempo? Não sabemos. Centenas de encarnações, milhares, como diz aqui o Kardec. Depende. Para finalizar, eu queria colocar aqui, essa questão. Continuando, vou usar o pretinho agora, Ivonete, porque ele está mais forte, como sempre, né? A nossa meta é essa aqui. Muito bem. Ali reina felicidade plena, completa. Felicidade inalterável. Caminhamos para lá. Mas a grande pergunta que certamente todos nós nos fazemos, e que o Espiritismo responde com bastante clareza, é esta. Até chegar lá, nós não podemos ser felizes? Essa é a tal da felicidade relativa. Aqui é felicidade plena, absoluta. Por quê? Porque felicidade plena está diretamente ligada à perfeição. Repetindo. Antes disso, felicidade relativa. Quanto menos imperfeições, mais feliz. É óbvio. Então, vamos pegar rapidamente aqui a questão 920, que está nas penas e gozos terrenos ou terrestres. O homem pode gozar na terra felicidade plena, completa? Nós sabemos que não, porque felicidade plena é uma característica de espíritos puros, perfeitos. Felicidade inalterável. Lá na frente nós vamos encontrar isto, é a nossa meta. E por enquanto, é o que vão dizer então aqui os espíritos. Não, porque a terra é um mundo de provas e expiações. A vida na terra foi dada a cada um como prova ou expiação, ou ambas as coisas. Mas, depende de cada um abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser aqui na terra. Ainda uma vez, é aquela questão da relatividade. Imperfeição, infelicidade. Quanto menos imperfeição, menos infelicidade. E assim, gradativamente. E na sequência, ele completa essa reflexão. Na questão 921. A gente entende perfeitamente que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Tá, quando a humanidade estiver transformada, sim.
Claro, lá na frente. Todo mundo vai ser plenamente feliz. Isso a gente entende, evidentemente. Agora, enquanto isso não acontece, pode cada um gozar de uma felicidade relativa, já não é mais plena, relativa. E aí, repetindo e reforçando, só para fechar. O homem é homem. Mulher está incluída aqui também, certo? É o ser humano. Só fazendo uma ressalva rápida. Kardec era muito rigoroso no uso das palavras. Ele era muito preciso. Então, em toda a codificação, quando nós encontramos a palavra homem, ele está se referindo ao Espírito encarnado. Ao Espírito encarnado. Homem. O homem, portanto, é o sujeito que está encarnado aqui na Terra. Não é o Espírito que está desencarnado. O homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. O homem é, na maioria das vezes, o artífice, o causador da sua própria infelicidade. E como evitar isso? Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência nesse plano grosseiro. Praticando a lei de Deus. Então, foi aquilo que nós vimos no início desse texto aqui do Kardec, da perfeição dos seres criados, março de 1864. As leis de Deus são inteiramente justas e boas. O homem seria perfeitamente feliz se as observasse inteiramente. Mas a menor infração a essas leis causa uma perturbação, cuja consequência ele experimenta, e daí resultam todas as suas dores. Essas reflexões, mais ou menos, era o que a gente pretendia fazer. Toda essa matéria, evidentemente, comportaria uma reflexão muito maior. Mas nós não precisamos de tudo isso. No tempo que nós temos aqui, basicamente para a gente entender esse mecanismo de crescimento do espírito, isso aqui já são noções mais ou menos suficientes, né? Então que Deus nos guie, nos oriente, que nós aceleremos o nosso passo na direção da meta. Muito obrigado, bom domingo, bom dia.